Olá, gente, tudo bem? Bom dia! Hoje eu vou trazer um assunto que é sobre a psicologia positiva, mais focado, na verdade, em falar sobre as forças de caráter. Não sei se alguém já ouviu falar sobre forças de caráter, mas a história disso, de onde surgiu, eu acho interessantíssima e eu vou trazer hoje para vocês, né? Alguém já ouviu falar sobre psicologia positiva, mas o que na verdade é isso, né? Isso já começou lá no final da década de 90, né? Acho que foi em 1998, mais ou menos, que começou um movimento entre os psicólogos para pensar assim, por que a gente foca tanto nas patologias mentais, né? Por que a gente está focando tanto, e claro, com muita importância, mas por que a gente foca tanto nas fraquezas dos seres humanos e não no que eles têm de potencialidade, no que eles têm de motivação, no que eles têm de bom, né? A mente humana, por que a gente vai focar só nas doenças, nas patologias, né? Tanto que existe, né, um manual de doenças mentais, com todas as patologias lá descritas, e é muito importante, claro, a gente tratar isso, só que o ser humano não é só isso, o ser humano também tem muito lado positivo. E os psicólogos que estavam encabeçados pelo Martin Seligman, né? Que o Martin Seligman, ele era um psicólogo, eu acho que ele ainda é, não sei se ele já está aposentado, um professor dos Estados Unidos, que ele pensava assim, se a gente potencializar o lado positivo do ser humano, a gente vai trazer para esse ser humano um maior bem-estar, uma maior qualidade de vida, um maior acesso à felicidade, né? Ele vai conseguir realmente acessar a felicidade que tem dentro dele se a gente, ao invés de ficar só focando no que é ruim, a gente der força para o lado bom. E aí, ele se juntou junto com um outro psicólogo também, que eu acho que é Christopher Peterson, se eu não me engano o nome desse psicólogo. Eles se juntaram e formaram uma equipe grande de vários pesquisadores e foram atrás de informações sobre as características humanas que são positivas em várias áreas, em várias regiões do planeta. Eles foram pesquisar tanto cultura oriental quanto ocidental, foram pesquisar em várias religiões, vários tipos de religiões, eles foram atrás de informações sobre quais são as grandes virtudes humanas, né? E teria que ser universal. Algumas virtudes que eles encontravam e que era só de uma cultura, eles não juntavam. Eles falavam assim, não, tem que ser algo universal, que sirva para todo ser humano em qualquer lugar do planeta, independente da raça, da etnia, da religião, do país que nasceu, que morou. Vamos fazer uma pesquisa geral. E eles fizeram essa pesquisa e eles conseguiram criar um manual onde eles descreveram 6 virtudes que são universais, tá? E essas 6 virtudes, cada uma delas traz consigo algumas forças. E o que seriam essas forças? Seriam traços morais. Vou falar primeiro das virtudes, quais são, vou citar aqui, eu estou com o computador aqui na minha frente, com o nome de cada uma dessas virtudes para vocês entenderem do que a gente está falando. Então, as virtudes foram sabedoria e conhecimento, né? É uma virtude, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. Cada uma dessas virtudes, elas trazem dentro de si um conjunto de traços morais que eles chamaram de forças de caráter, que são características positivas que o ser humano não nasce com isso. A gente desenvolve. Então, por exemplo, vou falar uma força de caráter como honestidade, por exemplo. Honestidade, a gente não nasce com honestidade, mas são pequenos atos de honestidade que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida, que chega um momento que fica tão forte que a gente acha que é tão natural que a gente não seria diferente. Entende? Então, uma pessoa que tem a força de caráter de honestidade muito forte, ela acha que é algo tão natural que ela não se vê de forma diferente.
Outra força de caráter que eu vou te dar por exemplo, bravura. Bravura também é uma outra força de caráter, outro traço moral, que a gente não nasce com isso. Eu já nasci com bravura, mas a gente pode desenvolver. Então, na realidade, as forças de caráter, elas são traços morais que a gente pode desenvolver com os nossos hábitos. Tem até uma frase que eu gosto muito de Aristóteles, que ele fala assim, deixa eu pegar a frase aqui, a virtude humana é resultado de pequenos hábitos, e é verdade. Então, todas essas forças que vão formando, elas vão dando forças para desenvolver virtudes no ser humano, e é o lado positivo da nossa mente. E quando a gente desenvolve isso, o que acontece? A gente tem uma vida mais leve, uma vida mais fácil de resolver os problemas, a gente tem uma capacidade de enxergar, eu gosto de falar como se fosse uma lente, né? Enxergar o mundo com uma lente muito mais leve, com muito mais facilidade de ver soluções, a gente fica mais feliz, a gente floresce. Na verdade, esse é o substantivo que a psicologia positiva gosta de falar sobre o ser humano, que desenvolve as suas virtudes. A gente acaba florescendo. Então, eu vou dizer para vocês quais são cada força. São 24 forças. E cada força está relacionada com uma dessas virtudes. Então, eu vou falar aqui, tá? Vou ler, né? Porque não dá para decorar isso tudo, não. Por exemplo, dentro da virtude da sabedoria, quais são as forças que, se a gente desenvolve, que a gente cria hábitos para fortalecer, a gente consegue melhorar a virtude da sabedoria? É o amor ao aprendizado, né? Pessoas que têm muito amor ao aprendizado, muita perspectiva, muito critério, curiosidade e criatividade. Essas são as 5 forças que estão relacionadas com a virtude da sabedoria. A virtude da coragem já tem 4 forças, que são a integridade, a vitalidade, a perseverança e a bravura. Já a força da humanidade tem o amor, a generosidade e a inteligência social. A virtude da justiça tem a justiça, o trabalho em equipe e a liderança. A virtude de temperança, por exemplo, tem as forças de prudência, de perdão, de humildade e de autocontrole. E já por último, a virtude da transcendência tem como forças a espiritualidade, a esperança, a gratidão, a apreciação da beleza e excelência e o humor. Ou seja, cada uma dessas 24 forças, todos nós temos, só que nós temos em níveis diferentes. A gente pode fazer uma combinação aleatória dessas 24 forças e cada combinação ela vai descrever exatamente como é um ser humano. Então, existe esse manual que esses psicólogos criaram com todas essas forças, eles criaram um instituto de pesquisa chamado VIA, que eu acho que VIA significa Inventário de Valores em Ação, se não me engano é isso. E esse Instituto VIA, ele tem uma pesquisa, eles criaram um tipo de um assessment que você responde um questionário e eles conseguem avaliar qual é o ranking que cada força de caráter está dentro de você. E é claro que isso muda, né? Você tem as 5 maiores forças, que são as forças de assinatura que eles chamam, mas se você perceber que, por exemplo, lá no 24º lugar, né, no último lugarzinho, tem uma força que não é fraqueza, tá? Porque todas são forças. Só que é uma força que você quase não usa. Se você precisar usar, existem estratégias para você criar hábitos e desenvolver e trazer essa força lá para cima, nesse ranking lá para cima. Ontem eu fiz uma sessão com uma cliente minha sobre forças de caráter e foi muito incrível, porque quando eu mostrei para ela as 5 forças de assinatura dela, ela se identificou com muita força, né? Ela se identificou muito com as 5 forças de assinatura, que são as mais fortes. E ela, inclusive, conseguiu identificar que situações na vida dela que ela conseguiu conquistar algo muito poderoso, sabe quando você tem um sonho, um desejo que você se coloca em ação para conseguir aquilo e ela conquistou? No dia que ela conquistou isso, ela conseguiu voltar naquela memória
e identificar qual força que realmente ela estava usando, ela identificou 2 forças fortes que ela tem, que ela estava usando ao longo do processo para conquistar aquilo que ela queria. Ou seja, realmente quando a gente trabalha nas nossas forças de caráter, né, nas nossas virtudes, a gente tem uma capacidade de conquistar muita coisa que a gente quer na vida, tá? Então, só para dar um exemplo aqui, eu trouxe também aqui a página do Instituto VIA, que eu fui dar uma pesquisada lá no Instituto, e eles falam, né, que já tem mais de 27 milhões de pessoas que já responderam esse questionário para descobrir as suas forças. Esse questionário está em várias línguas, e ele dá até aqui alguns exemplos de organizações que utilizam esse conhecimento das forças de caráter, da psicologia positiva, com os seus funcionários. Então, tem aqui a IBM, tem a Coca-Cola, tem a Universidade do Toronto, tem várias outras empresas aqui, né? Outra coisa que eu já descobri, né? Eu tenho uma lista de artigos científicos que explicam sobre a importância de você saber e você utilizar de forma correta as suas forças de caráter, né? Tenho 24 artigos científicos, inclusive se vocês quiserem, se alguém tiver interesse e gostar de saber as referências, me pede aqui no privado, escreve para mim que eu mando o arquivo. Eu não tenho os artigos, mas eu tenho as referências, eu mando as referências para vocês pesquisarem. E uma dessas referências mostra também que até o exército americano utiliza, né, esse conhecimento da psicologia positiva, das forças de caráter, para poder treinar os seus soldados com resiliência. Então, assim, ele é amplamente utilizado, né? É bom para os relacionamentos, é bom para a gente... Tem pesquisa que mostra que se você souber usar pelo menos 4 das suas grandes forças dentro do seu trabalho, você aumenta muito mais a sua produtividade, efetividade, e, enfim, é incrível. Tem várias pesquisas realmente que mostram os benefícios de saber e utilizar a sua força de caráter. Então é isso, se vocês nunca tinham ouvido falar sobre isso, foi um papo rápido que eu queria trazer para vocês terem conhecimento. Esse questionário, esse assessment, ele é gratuito para fazer, para vocês, se vocês quiserem somente receber a lista das forças de vocês. Eu vou tentar colocar aqui nos comentários o link. Se eu não conseguir, escrevam para mim e me pedem que eu mando o link para vocês responderem esse questionário, tá bom? E qualquer dúvida, e se depois que vocês fizerem um questionário vocês precisarem mais de alguma ajuda um pouco mais personalizada no teu caso, em como saber desenvolver alguma força, escreva para mim também que eu já estou habilitada para ajudar vocês nisso, tá bom? Um beijinho para vocês, até semana que vem. Tchau, tchau!